Você já sentiu que o mundo desmorona ao seu redor? Que as notícias de guerras, catástrofes e sofrimento parecem não ter fim? Em meio a esta tempestade de incertezas, uma figura vestida de branco caminha serena, com um sorriso acolhedor e palavras que penetram o coração. É o Papa Francisco, o homem que escolheu carregar o nome do Santo dos Pobres e que, dia após dia, nos lembra que a esperança não é uma ilusão, mas uma força transformadora capaz de iluminar até a mais profunda escuridão. Não se deixem roubar a esperança. Esta frase, repetida inúmeras vezes pelo Santo Padre, ressoa como um trovão em um tempo onde o desânimo parece a única resposta sensata. Mas de onde vem essa força? Como podemos acreditar em dias melhores quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? É sobre esta revolução silenciosa da esperança que vamos falar agora. Não uma esperança ingênua que fecha os olhos para a realidade, mas aquela que olha de frente para o sofrimento e ainda assim se recusa a ser vencida. Desde aquele primeiro boa noite, pronunciado da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco tem mostrado que sua mensagem vai muito além de palavras bonitas. Ela se encarna em gestos concretos que tocam o coração de crentes e não crentes. Quando o vemos abraçando uma pessoa desfigurada pela doença, lavando os pés de prisioneiros ou rezando sozinho sob a chuva em uma praça vazia durante a pandemia, estamos diante de um testemunho que fala mais alto que qualquer discurso. Ele não apenas fala sobre esperança, ele a vive e a irradia. Você já parou para pensar no poder revolucionário da ternura? Em como um pequeno gesto de acolhimento pode transformar uma vida inteira? O Papa Francisco nos convida a redescobrir esta força suave que o mundo moderno, em sua busca frenética por poder e sucesso, tantas vezes esquece. Não tenham medo da bondade e da ternura, ele nos diz. E estas palavras, aparentemente simples, carregam uma revolução silenciosa que tem o poder de transformar corações e realidades. O Papa Francisco não fala de uma distância segura. Ele caminha entre os sofredores, toca os excluídos, abraça os doentes. Sua mensagem não vem apenas de livros sagrados, mas da experiência viva de alguém que escolheu estar onde a dor é mais aguda. Quando vemos suas mãos enrugadas tocando o rosto desfigurado de alguém que a sociedade preferiria esconder, estamos diante de uma teologia que não se faz com palavras, mas com gestos. Você consegue sentir a força deste testemunho? É como se ele nos dissesse, sem precisar pronunciar, a esperança não é uma teoria, é uma prática diária de amor concreto. Em tempos de pandemia, quando o mundo inteiro tremeu diante de um inimigo invisível, aquela figura solitária, vestida de branco, caminhando sob a chuva em uma praça São Pedro vazia, tornou-se um dos símbolos mais poderosos de nossa época. Ali estava ele, carregando as dores da humanidade, intercedendo por todos nós. Ninguém se salva sozinho, ele repetiu incansavelmente. E naquele momento de isolamento forçado, estas palavras ganharam um significado ainda mais profundo. Estávamos, de fato, todos no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, embora em cabines diferentes. Alguns em luxuosos camarotes, outros no porão, lutando para não se afogar. Esta é a realidade que o Papa Francisco nunca cessa de apontar. Somos uma única família humana, e a dor de um é a dor de todos. Você já pensou em como seria diferente nosso mundo se vivêssemos realmente esta verdade? O Santo Padre nos convida constantemente a uma cultura do encontro, em oposição à cultura do descarte que parece dominar nossos tempos. Cada ser humano tem o direito de viver com dignidade e de desenvolver-se integralmente. Ele afirma na Encíclica Fratelli Tutti. E esta não é apenas uma declaração bonita, mas um chamado urgente à ação. Quando vemos pessoas tratadas como mercadorias descartáveis, seja nas fronteiras que rejeitam migrantes, nas ruas onde os sem-teto se tornam invisíveis, ou na economia que trata trabalhadores como peças substituíveis, estamos diante de um sistema que o Papa Francisco corajosamente denuncia como economia que mata.
A esperança que ele nos oferece não é ingênua ou alienante. É uma esperança lúcida, que olha a realidade de frente, reconhece suas feridas, mas recusa-se a acreditar que esta é a última palavra. Em seus encontros com jovens ao redor do mundo, o Papa Francisco sempre enfatiza: por favor, não deixem que roubem sua esperança, não deixem que roubem sua alegria. Ele sabe que vivemos em tempos onde a desesperança pode parecer a única resposta racional diante de tantos problemas globais. Mudanças climáticas, guerras, desigualdades crescentes, crises econômicas, a lista parece interminável. Mas é precisamente neste cenário que a mensagem do Santo Padre ganha ainda mais força. Ele nos lembra que a esperança não é otimismo, não é a capacidade de olhar as coisas com bom ânimo e seguir adiante. Não, isso é otimismo, não é esperança. A esperança é uma virtude arriscada, uma virtude, como diz Paulo, de uma ardente expectativa pela revelação do Filho de Deus. Não é uma ilusão. Você já se sentiu completamente esgotado, sem forças para continuar? O Papa Francisco conhece este sentimento. Ele próprio admite suas lutas, suas noites escuras, seus momentos de dúvida. É justamente esta vulnerabilidade que o aproxima de nós. Quando ele fala sobre misericórdia, não o faz como alguém que nunca precisou dela, mas como alguém que experimentou profundamente ser alvo do olhar misericordioso de Deus. Deus nunca se cansa de perdoar. Ele repete frequentemente: somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Nesta simples frase está contido um oceano de esperança para todos aqueles que carregam o peso da culpa, do arrependimento, das escolhas erradas que parecem irremediáveis. O Papa nos convida a olhar para o Pai misericordioso da parábola do filho pródigo. Aquele pai que não espera de braços cruzados, mas corre ao encontro do filho que retorna, abraçando-o antes mesmo que ele possa pronunciar seu pedido de perdão. Em um mundo polarizado, onde as pessoas se dividem cada vez mais em campos opostos, tratando adversários como inimigos a serem destruídos, o Papa Francisco nos convida ao difícil exercício do diálogo. O diálogo não é negociar, ele explica. Negociar é tentar tirar a própria fatia do bolo comum. Não é isso o diálogo. Diálogo é procurar o bem comum para todos. Esta visão é revolucionária em tempos de tribalismos políticos, religiosos e culturais. Exige humildade para reconhecer que ninguém possui toda a verdade, que podemos aprender com aqueles que pensam diferente, que a diversidade não é uma ameaça, mas uma riqueza. Você consegue imaginar como seria nossa convivência se adotássemos esta atitude em nossas famílias, comunidades, nas redes sociais? A esperança que o Papa Francisco nos oferece não é apenas para a nossa salvação individual, mas para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Quando o Papa fala sobre o cuidado com a casa comum, na encíclica Laudato Si, ele amplia ainda mais nossa visão de esperança. Não se trata apenas do futuro da humanidade, mas de toda a criação. Tudo está interligado. Ele repete como um refrão ao longo do texto. Nossa relação com Deus, com o próximo e com a terra formam uma trama inseparável. Não podemos dizer que amamos o Criador se destruímos sua obra. Não podemos afirmar que amamos nossos irmãos enquanto comprometemos o futuro das próximas gerações através de um consumismo desenfreado que esgota os recursos do planeta. Aqui, a esperança assume a forma de uma conversão ecológica integral, que nos faz redescobrir nossa conexão com toda a criação e nossa responsabilidade por ela. Quando contemplamos a beleza de um amanhecer, a majestade das montanhas, a imensidão do mar, não estamos apenas diante de recursos naturais, mas de manifestações do amor de Deus que nos convidam ao louvor e à gratidão. Em seus encontros, com pessoas doentes, idosas ou com deficiências, o Papa Francisco demonstra uma especial ternura. Ele se detém, olha nos olhos, toca, abraça
escuta. Nestes gestos aparentemente simples está uma profunda teologia da presença, do valor inestimável de cada ser humano, independentemente de sua condição ou capacidade produtiva. Quão diferente seria nossa sociedade, ele nos faz refletir, se tratássemos os mais vulneráveis não como um peso, mas como nossos mestres na escola da humanidade. Quando vemos uma criança com síndrome de Down correndo em sua direção durante uma audiência, e ele interrompendo tudo para recebê-la, com um abraço caloroso, estamos diante de uma homilia sem palavras sobre a dignidade humana. A esperança, aqui, assume a face da inclusão, de uma sociedade onde ninguém é descartável, onde a vulnerabilidade não é vista como fraqueza, mas como ocasião de encontro autêntico e crescimento mútuo. O Papa Francisco não hesita em falar sobre os pecados da própria Igreja. Com dor e humildade, ele reconhece os abusos, escândalos e falhas que têm ferido tantas pessoas. Uma igreja ferida que reconhece seus erros é uma igreja mais credível do que uma que se apresenta como perfeita, ele afirma. Esta honestidade dolorosa é, paradoxalmente, fonte de esperança, porque mostra uma instituição que, apesar de sua história bimilenar e tradição, está disposta a aprender, a mudar, a converter-se. A verdade nos libertará, diz Jesus no Evangelho, e o Papa Francisco encarna esta convicção, mesmo quando a verdade é incômoda e exige transformações profundas. Você já percebeu como é libertador quando alguém tem a coragem de admitir seus erros e pedir perdão? É como se abrisse um novo horizonte de possibilidades, um espaço onde a reconciliação se torna possível. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por riqueza material, poder e fama, o Papa Francisco nos propõe uma revolução das pequenas coisas. Não se esqueçam, as 3 palavras mágicas na família são com licença, obrigado e desculpe, ele costuma dizer aos casais. E nesta simplicidade está contida uma sabedoria profunda. A esperança não está apenas nos grandes eventos ou nas soluções grandiosas para problemas complexos. Ela se constrói no cotidiano, nos pequenos gestos de atenção, cuidado e respeito mútuo. Quando sorrimos para um estranho, quando cedemos nosso lugar no transporte público, quando escutamos com paciência uma pessoa idosa contar suas histórias, estamos semeando esperança. São pequenas sementes, é verdade, mas o Papa Francisco nos lembra que o reino de Deus se parece justamente com uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes que, no entanto, cresce e se torna uma grande árvore. Os jovens ocupam um lugar especial no coração do Papa Francisco. Ele vê neles não apenas o futuro, mas o presente da Igreja e da sociedade. Vocês são o agora de Deus, ele disse durante a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. E este reconhecimento é, em si mesmo, portador de esperança. Porque diz aos jovens que não precisam esperar para serem protagonistas da transformação que o mundo necessita. O Papa desafia-os constantemente. Façam barulho, não fiquem nas sacadas da vida como espectadores, entrem em campo. Ele sabe que muitos jovens enfrentam o desemprego, a falta de oportunidades educacionais, a violência, as drogas, o vazio existencial. Mas recusa-se a vê-los como vítimas passivas ou como problemas a serem resolvidos. Ao contrário, confia em sua capacidade de sonhar e de lutar por um mundo melhor. E esta confiança é o melhor presente que podemos oferecer às novas gerações. Quando falamos sobre a mensagem de esperança do Papa Francisco, não podemos deixar de mencionar sua especial atenção aos migrantes e refugiados. Em um tempo em que muros são erguidos e fronteiras fortificadas, ele nos recorda insistentemente que por trás dos números e estatísticas estão pessoas com rostos, nomes e histórias. Acolher, proteger, promover e integrar. Estes são os 4 verbos que ele propõe como resposta à crise migratória global. O próprio Jesus foi um refugiado no Egito, nos lembra o Papa.
A Sagrada Família conheceu a experiência dolorosa de deixar sua terra por causa da perseguição. Como podemos chamar-nos cristãos se fechamos nosso coração àqueles que hoje vivem situação semelhante? A esperança, aqui, tem a face da hospitalidade, da capacidade de ver no estrangeiro não uma ameaça, mas um irmão ou irmã a ser acolhido. O Papa Francisco tem uma relação especial com os pobres. Não por acaso, escolheu o nome do Santo de Assis, o pobrezinho que esposou a Senhora Pobreza e descobriu nela uma liberdade inesperada. Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres, ele exclamou logo no início de seu pontificado. E tem buscado concretizar este desejo de muitas formas, simplificando o estilo de vida papal, indo às periferias geográficas e existenciais, denunciando as estruturas de uma economia excludente. Mas sua mensagem vai além da crítica ao sistema. Ele nos lembra que os pobres não são apenas destinatários de nossa caridade, mas nossos mestres. Eles têm muito a nos ensinar, afirma o Papa. Além de participar do Sensus Fidei, com os seus próprios sofrimentos conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. Você já teve a experiência de ser evangelizado por um pobre? De aprender sobre fé, esperança e caridade com alguém que aparentemente não tem nada? Esta inversão de perspectiva é profundamente evangélica e radicalmente esperançosa, pois nos mostra que o reino de Deus já está presente onde menos esperaríamos encontrá-lo. Nos momentos mais sombrios da história recente, como durante a pandemia de Covid-19 ou diante das guerras na Ucrânia, no Oriente Médio e em tantos outros lugares esquecidos pelos holofotes da mídia, o Papa Francisco tem sido uma voz incansável clamando por paz, solidariedade e fraternidade universal. A guerra é sempre uma derrota da humanidade, ele repete, recusando-se a aceitar a lógica dos conflitos armados como inevitáveis ou necessários. O que mais impressiona em sua mensagem é que, mesmo olhando de frente para as piores manifestações da maldade humana, ele não perde a fé na possibilidade de reconciliação. Nunca é tarde demais para o perdão, ele nos assegura. E estas palavras não são vazias. Vêm de alguém que visitou campos de refugiados, prisões, hospitais de campanha, lugares onde o sofrimento humano atinge seu ápice. Se mesmo ali, o Papa encontra sementes de esperança, quem somos nós para desistir diante de nossas dificuldades comparativamente menores? A espiritualidade que o Papa Francisco nos propõe é profundamente encarnada. Não se trata de fugir do mundo ou de buscar experiências extraordinárias, mas de encontrar Deus na vida cotidiana, no rosto dos irmãos, especialmente dos mais sofredores. Não podemos falar de Deus sem antes escutar o grito dos que sofrem. Ele nos lembra. Esta é uma espiritualidade de olhos abertos, que nos impede de cair na tentação de uma relação com Deus desconectada da realidade. Mas é também uma espiritualidade do encontro pessoal com Jesus Cristo. O Papa nos convida insistentemente a cultivar esta amizade com o Senhor, através da oração, da meditação da palavra, dos sacramentos. O encontro com Jesus pode transformar completamente a nossa vida. Ele assegura. Esta combinação de mística e compromisso, de intimidade com Deus e serviço ao próximo, é uma fonte inesgotável de esperança, pois nos mantém conectados, tanto à fonte do amor quanto às suas expressões concretas. Você já se perguntou por que, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, o Papa Francisco mantém aquele sorriso sereno, aquele olhar luminoso? Talvez seja porque ele compreendeu profundamente o que significa viver a alegria do Evangelho. Um cristão sem alegria não é cristão, ele costuma dizer. E esta alegria não depende das circunstâncias externas. Não é um entusiasmo passageiro ou uma satisfação superficial. É uma alegria que nasce da certeza de ser infinitamente amado por Deus, de saber que nada pode nos separar deste amor. É a alegria de quem se sente livre para amar, para servir, para dar-se aos outros.
A vida se fortalece doando-a, afirma o Papa na Evangelii Gaudium. Esta é talvez a maior mensagem de esperança que ele nos transmite. A felicidade não está no acúmulo, na competição ou no sucesso individual, mas na capacidade de sair de si mesmo e construir pontes de fraternidade. O Papa Francisco tem um modo particular de se dirigir aos que sofrem. Ele não oferece respostas fáceis ou consolações baratas. Não diz que tudo acontece por uma razão, ou que Deus manda sofrimentos para nos testar. Ao contrário, ele se coloca ao lado dos sofredores, compartilha seu silêncio, suas lágrimas, suas perguntas sem resposta. Por que sofrem os inocentes? Esta pergunta, que ecoa através dos séculos, não tem uma resposta teórica satisfatória. O Papa não pretende resolver o mistério do mal e do sofrimento, mas nos mostra como caminhar, através dele, sem perder a fé. Deus chora, ele disse certa vez, diante de uma tragédia. Esta imagem de um Deus que não permanece impassível diante da dor humana, mas que se compadece, que sofre conosco, é profundamente consoladora. A esperança cristã não nos promete uma vida sem sofrimentos, mas nos assegura uma presença amorosa que nos acompanha em cada passo da jornada. Nas palavras do Santo Padre, a família é a primeira escola de humanidade, o lugar onde aprendemos a amar e a ser amados, a perdoar e a pedir perdão, a conviver com as diferenças. Em um tempo de tantas pressões sobre a vida familiar, o Papa Francisco não idealiza a família, mas a vê como ela realmente é, um espaço de crescimento, com suas luzes e sombras, seus momentos de harmonia e seus conflitos. Não existe a família perfeita, ele nos tranquiliza. Mas isso não deve desencorajar-nos. Pelo contrário, o amor é aprendido e vivido no seio de uma família onde os problemas não são ocultados nem escondidos, mas enfrentados com coragem, com a ajuda de Deus. Esta visão realista, mas esperançosa, da vida familiar é um bálsamo para tantos que se sentem sobrecarregados pelas exigências de perfeição que a sociedade contemporânea impõe. O Papa nos convida a fazer da família um espaço de misericórdia, onde cada membro possa sentir-se aceito com suas qualidades e limitações. Uma das maiores contribuições do Papa Francisco para o nosso tempo é sua insistência de que estamos todos interconectados. Ninguém se salva sozinho, ele repete como um refrão. Esta verdade, que a pandemia nos forçou a reconhecer de forma dramática, é, na verdade, a estrutura fundamental da realidade. Somos, como ele diz, seres em relação. Nossa felicidade e realização não podem ser construídas à custa dos outros ou isoladamente deles. Esta visão contrasta fortemente com o individualismo exacerbado que caracteriza a cultura contemporânea, onde cada um parece preocupado apenas com seu próprio bem-estar e sucesso. O Papa nos desafia a redescobrir nossa natureza profundamente social e a construir pontes onde existem muros. A verdadeira esperança, ele nos mostra, é sempre comunitária. Não é apenas a expectativa de um futuro melhor para mim, mas para nós. É a certeza de que juntos podemos construir um mundo mais humano e fraterno. O perdão ocupa um lugar central na mensagem do Papa Francisco. Ele o vê não apenas como um ideal cristão, mas como uma necessidade humana. Sem perdão não há futuro, ele afirma. Esta verdade aplica-se tanto às relações interpessoais, quanto às dinâmicas sociais e internacionais. O Papa nos convida a superar lógicas de revanche e retaliação que só perpetuam ciclos de violência. Em vez disso, ele propõe o caminho exigente e libertador do perdão, que não significa esquecer ou negar a justiça, mas abrir possibilidades para um novo começo. Quantas famílias estão destroçadas por mágoas não resolvidas? Quantas comunidades permanecem divididas por conflitos do passado? Quantas nações continuam presas em espirais de ódio mútuo?
A mensagem de esperança do Papa Francisco inclui este convite urgente à reconciliação, começando pelas relações mais próximas e estendendo-se aos grandes conflitos globais. O papel dos idosos na sociedade é outro tema caro ao coração do Papa Francisco. Ele denuncia com frequência a cultura do descarte que marginaliza os idosos, tratando-os como pesos inúteis. Ao contrário, o Papa vê neles os guardiões da memória coletiva, portadores de sabedoria e experiência insubstituíveis. Uma sociedade que abandona seus idosos corta suas raízes e escurece seu futuro, ele adverte. Em um mundo obcecado pela juventude e pela novidade, esta valorização da velhice é profundamente contracultural e esperançosa, porque nos lembra que cada fase da vida tem seu valor e sua beleza próprios, que a dignidade humana não depende da produtividade ou da aparência, e que todos temos algo a oferecer até o último suspiro. Você já parou para escutar as histórias de seus avós ou de pessoas idosas da sua comunidade? Talvez ali você encontre tesouros inesperados de sabedoria e esperança. A relação do Papa Francisco com a natureza revela uma dimensão contemplativa de sua espiritualidade. Ele nos convida a olhar para a criação não como mero cenário da vida humana ou como depósito de recursos a serem explorados, mas como manifestação da beleza e bondade de Deus. Quando contemplamos com admiração o universo em sua grandeza e beleza, devemos louvar toda a Trindade. Ele escreve. Esta atitude contemplativa está na raiz de sua preocupação ecológica. Não se trata apenas de encontrar soluções técnicas para problemas ambientais, mas de recuperar uma relação harmoniosa com a natureza, baseada no respeito e na gratidão. Quando ele fala do planeta como nossa casa comum, ou da natureza, como uma irmã com quem partilhamos a existência, o Papa está nos convidando a uma verdadeira conversão do olhar. E este novo olhar é fonte de esperança, porque nos permite redescobrir a beleza que nos cerca e nos sentir parte de algo maior que nós mesmos. Em seus discursos e homilias, o Papa Francisco frequentemente menciona 3 palavras que considera fundamentais para uma convivência harmoniosa: por favor, obrigado e desculpe. Estas palavras simples, que muitas vezes esquecemos no cotidiano apressado, são, na verdade, expressões de uma atitude profunda de respeito, gratidão e humildade. Quando dizemos, por favor, reconhecemos o outro como pessoa livre, não como objeto a ser manipulado. Quando dizemos, obrigado, expressamos gratidão por algo que não nos era devido, mas que nos foi oferecido como dom. Quando dizemos, desculpe, admitimos nossa falibilidade e abrimos caminho para a reconciliação. Estas 3 atitudes, respeito, gratidão e humildade, são pilares de uma vida verdadeiramente humana e cristã. A esperança se nutre destas pequenas práticas cotidianas que transformam nossas relações e nos aproximam uns dos outros. Ao finalizar esta reflexão sobre a mensagem de esperança do Papa Francisco, somos convidados a não apenas ouvi-la, mas a vivê-la em nosso dia a dia. Que possamos ser portadores desta esperança para todos os que encontrarmos em nosso caminho, especialmente para aqueles que mais precisam de uma palavra de ânimo, de um gesto de amor. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja passando por momentos difíceis. Talvez seja exatamente o que esta pessoa precisa ouvir hoje. E depois, reserve um momento de silêncio para permitir que estas palavras ecoem em seu coração, transformando seu olhar sobre o mundo e sobre si mesmo. Pois, como nos lembra o Santo Padre, a esperança é como uma âncora lançada no futuro, que nos permite viver o presente com um novo sentido. E talvez seja nesse silêncio que Deus mais fala. Amém.